5 livros de contos que você provavelmente não conhece, mas devia. Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Sou o Lucas e não é que você... Bom, você provavelmente não vai conhecer alguns deles. Se você conhecer todos, legal, estamos alinhados. Mas, bom, talvez você não conheça todos eles. Eu vou explicar um pouco do porquê que eu acho que eles são livros interessantes. E eu já vou começar quebrando o protocolo aqui, porque... Assim, esse não é o vídeo dos meus livros de contos favoritos. Esse vídeo ainda vai acontecer, porque tem um que está emprestado e eu queria pegar. E, enfim, já um pouco, né, nessa nota, eu vou tentar começar pelos que eu já falei aqui no canal e explicando o porquê, né? Mas deixa eu puxar aqui. Começar quebrando o protocolo, porém, todavia, entretanto, é a única quebra de protocolo que eu vou fazer aqui, prometo. Que é, aqui, Noite na Taverna em Macário. Ah, Lucas, mas eu sei. Não é necessariamente um livro de contos, ele é separado em capítulos, e cada capítulo alguém conta uma história e não sei o quê. Mas assim, ele funciona como um... Acho que tem aqui, ó, tem um Decamerão aqui, assim. Claro que, né, numa escala muito menor, graças aos céus, o Decamerão é gigante. Mas assim, é muito bom, cara. Álvaro de Azevedo, eu sorteei já uma vez esse livro no canal, lá no início, vou tentar achar. Eu acho que são 5 livros de ficção para iniciantes, acho que é nesse vídeo. E só gostaria de reforçar, sempre que eu falo que nascer falante de língua portuguesa é um privilégio, cara, por coisas assim. É bom demais, é engraçado, é divertido, a escrita te leva, eles são pepitas, assim, de narrativa que funcionam muito bem. Cara, é muito bom, cara. E assim, é Álvaro de Azevedo, sabe? Ninguém. Não é uma coisa que a gente geralmente fala de Machado e tal, que obviamente, né, merece ser falado, mas deixa passar alguns clássicos, assim, que eu queria começar com ele, porque, não sei, eu não vejo as pessoas falarem desse livro, esse livro é maravilhoso. Então, leia, né? Noite na Taverna, Macário, e tem uma pegada um pouco assim, macabra em algumas coisas, né? Mas não chega a ser de terror, ou algumas histórias que flertam, né, com o que é sórdido e tal, que talvez te interesse, talvez não. Então, tenha isso em mente. Mas já falando em coisas de nicho, e que eu já falei aqui outra vez, eu não sei se você gosta de humor nonsense, né? Muito entre aspas. Mas eu já falei desse livro aqui em outro vídeo, mas é Os Anões. Não sei se vai dar pra ler, mas da Verônica Stiger. Eu nunca sei se eu falo Stiger, Steiger, enfim, um dia eu descubro. Espero não ofendê-la. Mas, cara, esse é um livrinho curto, pequenininho. Você provavelmente, assim, não deve ter ouvido falar, se você tá num ciclo, assim, normal de literatura mesmo e tudo mais, até Booktube, BookTok, mas ele é de um senso de humor que talvez não seja pra você. Eu acho que pra maioria das pessoas aqui do canal ele funcione, tá? Então, se você tem um gosto minimamente assim próximo ao meu, tangente ali, acho que funciona. Se ele raspou, né? Se você gosta do meu humor, por exemplo, que não é lá o humor mais sofisticado do mundo, mas tem as suas gracinhas, talvez te interesse. Cara, é muito divertido. Tem um outro livro dela que é, eu não sei, Opsianis, Viata, não sei o quê. Enfim, é muito difícil falar, sinto muito, né, os males de dar, né, nomes complicados para os livros. Mas é da Kozak, saiu pela Kozak Naif também, tá no armário. E ele faz meio que um jogo assim com uma coisa de Serafim Ponte Grande, vai pegando, né, referências da literatura e tal, que é um livrão também, é muito bom, só que precisa de algumas referências a mais, assim, mas o humor se sustenta, gosto bastante. Então, Os Anões, Verônica Stier, e esse assim, é um livro pra você, pô, quero ler no domingo, sabe, ou um sábado de manhã, senta, lê inteiro, ou deixar de cabeceira, né, quero ler alguma coisa todo dia antes de dormir, todo dia na hora que eu vou acordar, eu quero ler no almoço, uma coisinha tipo um pouco mais leve, só pra ler um pouco, pra criar o hábito de ler, esse livro aqui pode ser excelente pra você. E na onda, né, de autores que eu já falei, que eu gosto, que não vai ser pra todo mundo, mas eu tô pra fazer um vídeo só sobre um romance da Lucy Collin, que eu já falei em outros vídeos, é minha autora favorita viva aqui no Brasil, acho que viva no geral, né, se for pensar. E, assim, a poesia dela pra mim é avassaladora, assim, a poesia da Lucy Collin
Eu acho que talvez eu até faça um vídeo só sobre os livros de poema dela, porque eu gosto muito. Mas esse aqui, A Peça Intocada, tem especificamente um dos contos, acho que é o último conto do menino. Não, não é o último, é antes. Mas enfim, eles têm jogos estéticos, assim, tem a ver com o formato e tudo mais. Assim, não são contos guiados por um tema ou necessariamente algo explícito, assim, que acho que não são de terror, não são todos necessariamente de comédia. Mas enfim, eu quero deixar uma menção honrosa aqui pro. Deixa eu ver, acho que é o penúltimo, né? Não, não é o penúltimo. Pro antepenúltimo, mas é pro conto número 12, que é Se Deus Quiser e Eu Crescer, que é sobre um menino escrevendo uma redação na sala de aula, assim. E, cara, é tão engraçado pra mim, assim, é tão bonito e engraçado ao mesmo tempo. E tem vários contos, assim, dela. Ela tem uma sensibilidade tão única, uma maneira tão singular de dizer coisas tão verdadeiras que, se você não conhece Lucy Colin, pode pegar qualquer livro dela, que eu acho que vai estar seguro. Eu não li todos os romances ainda, então eu li um e eu vou fazer especificamente um vídeo só sobre esse livro dela, sobre um romance que tem... Ah, tá aqui, ó, já tá separado, mas sobre esse romance, que é Com que se pode jogar, já dá pra ver, né, até a ideia do aspecto lúdico que ela traz para a literatura dela. Ela é uma excelente tradutora, ela é professora de tradução, ela é percussionista também, então já gosto mais dela porque eu também sou baterista. Enfim, sou fãzão mesmo, não escondo. E se você tiver acesso, se você estiver em Curitiba, né, na livraria Arte e Letra, que é editora Arte e Letra também, tem os livros dela lá para comprar. Eu recomendo, assim, qualquer um. Eu não acho que tenha um que você vai errar. E tem solilóquio da época dos podcasts, né, em que eu leio um dos meus 3 poemas meus, assim, de um livro específico dela, que é A Rosa Que Está. E talvez eu deixe o link aqui no comentário. Tem no site, tá? Tem no site, algumlucas.com, você vai lá e acha. E tem, assim, eu lendo, falando a partir deles, o porquê que eles me tocam e tudo mais. Mas esse aqui não tem a ver com, super o coração, não sei o quê. Esse aqui são histórias boas, histórias divertidas e histórias que usam a palavra, usam a escrita de formas inovadoras, assim, para criar sentidos. Então tem todo esse apelo estético para quem também se aprofunda na literatura como técnica, ou como, né, além da superfície, assim, além da história, que é chegando na palavra e tal. Acho que eu já me estendi demais, né? Eu sou muito fã, não sei se ficou claro, mas A Peça Intocada da Lucy Colin não se vê falar sobre, mas deveríamos falar mais. Tem outro aqui que eu peguei o do Júlio Cortázar, Um Tal Lucas, e não é por motivos de narcisismo desvairado nem nada, até porque esse livro específico, talvez justamente pelo personagem ser Lucas, eu não gosto. É que eu perdi o que eu realmente gostaria de recomendar, talvez eu tenha emprestado para alguém ou dado de presente, que é A Autoestrada do Sul, que aí já são contos um pouco mais pro fantástico, e às vezes tem alguns de terror e tal. E A Autoestrada do Sul, especificamente, é um conto que me impactou bastante. Eu li na estrada, né? Curioso, acho que li no ônibus. E depois eu peguei ele pra reler de novo num sábado de manhã. Eu nunca esqueço disso, assim. E pra mim ele foi meio que uma viagem... Não sei, sobre, tipo, como eu tava encarando o tempo, como eu tava encarando algumas escolhas que eu vinha fazendo. E... Não sei, a gente às vezes não vê falar tanto sobre autores latino-americanos aqui. E o Cortázar é um que eu acho que, até pela escrita dele, as traduções, elas são suficientes. Eu não vou dizer que elas vão substituir, né, lendo espanhol, mas elas são suficientemente boas, aproximadas, assim. E as histórias dele, elas não impactam só pela palavra, assim, elas têm, pelo tema, elas têm um encanto que, né, perpassa qualquer barreira idiomática, assim, que não se perde na tradução. Então, eu acho que vale muito a pena. A Autoestrada do Sul tem uma ediçãozinha de bolsa, assim, é um livro baratérrimo, você vai achar em quase todas as bibliotecas, eu imagino, assim, porque Cortázar é bem reconhecido e tal. Recomendo mesmo, assim, eu vou botar a capinha do que eu tinha aqui, acho que era da LPM Pocket, mas tem alguns livros, assim, que eles... Você pega numa estante e do nada você abre, não tem uma página que você vai abrir que você não vai gostar, então... Por que não se fala mais? Não sei, por que a gente só fala dessas coisas? Enfim, tô me lembrando aqui. Vamos pra, né, nessa mesma
nessa mesma direção de falar sobre autores latino-americanos. Um que, obviamente, é muito mais famoso e não sei quem, não sei o que. Esse que é o Borges, Jorge Luis Borges, que eu tenho contos completos, mas eu acho que você consegue pegar uma edição dele que tem, acho que são os meus contos favoritos. Provavelmente são os meus contos, assim, pelo menos em termos de fantasia, né? Mas são os meus contos favoritos, que são Ukibar, o que é Ukibar, Tlon. Eu vou colocar o nome escrito aqui, eu nunca vou saber pronunciar isso sozinho. Mas enfim, é toda uma questão. Tem na antologia fantástica também, acho que o livro tá ali, enfim. Mas os contos do Borges, eles têm esse aspecto que geralmente eu falo do lúdico, né, da literatura como jogo e tal, e esse especificamente, né, do Ukibar lá, eles que são a civilização perdida, que o cara vai encontra e tal, e aí faz uma historiografia de uma civilização fictícia, mas que quando você tá lendo, é difícil sentir que ela é fictícia, porque ela parece muito real, até pela maneira que ele conta, e que a personagem vai se encontrando com as coisas, mas são contos de fantasia, assim, são contos fantásticos, e tem alguma coisa assim na escrita do Borges, até pelo simbólico dele, dessa coisa do espelho, do sonho, tem um pouco. Eu penso em areia, né? Porque espelho, vidro, areia, não sei o quê, e ampulheta, tempo. Então ele traz toda uma simbologia que ela é tão bem costurada, assim, ela é tão imersiva, tão completa, tão robusta, que dá pra você ler Borges pra sempre, assim. Tanta poesia dele, acho que tá aqui, ó. Tá aqui, tem. Eu fico marcando um monte de poema, não sei o quê. E é tudo tão bem casado, assim, é como se fosse um intelecto que se manifesta, um espírito quase, né, da pessoa ali, da escrita dele que se manifesta. Que talvez eu esteja viajando demais, espero que você não me odeie por estar viajando aqui, mas se você nunca leu Borges, acha esse conto e dá uma chance. Ele é um pouco longo em termos de conto, assim, né, que são meio que 2 contos, mas eu garanto que vai valer a pena. Entra na brincadeira e mergulha como se você estivesse lendo uma historiografia ali mesmo. Historiografia não, é etnografia? Não chega a ser etnografia. Enfim, como se você estivesse lendo um texto técnico. E eu garanto que vai ser uma experiência única. Agora, migrando para autores que talvez seja um pouco mais difícil de acessar aqui no Brasil, principalmente se você não falar ou o idioma, ou idiomas tipo inglês, espanhol, para conseguir traduções mais fáceis, porque esse aqui eu sei que teve uma tradução que saiu, um amigo leu e me disse que achou muito ruim a escrita. Eu suspeito que talvez tenha sido um problema de tradução, até porque foi no final da vida da editora que soltou, eu acho, que é o Antonio Tabucchi, é um dos meus autores favoritos mesmo, é um autor italiano. Esse aqui é Il Tempo Invecchia in Fretta, então o tempo envelhece depressa. Eu já devo ter falado desse livro em algum vídeo, provavelmente um dos favoritos, dos meus livros favoritos, mas, cara, esse é um livro, assim, não foi o primeiro livro que eu li aprendendo italiano, então não tem esse apego todo. Mas o Tabucchi, ele tem um negócio com o tempo, ele tem uma relação com o tempo e com o envelhecer mesmo, e com a memória, que tem um apelo especial, assim, pra minha sensibilidade de... até uma maneira, não vou dizer resignada, e também não vou dizer estoica, assim, não é uma questão de resiliência, é uma questão de entender o tempo como uma poesia, assim, e entender a sua parte nela. Qual que é a sua parte nela? Contemplar, né, e tentar fazer o melhor com esse tempo que você tem, e... são vários contos sobre... que tem essa chave da memória, que tem essa passagem do tempo como... não o guia da narrativa, mas como justamente a chave de interpretação que faz com que as coisas se encaixem, com que a mensagem, né, com que o sentimento dessas personagens tome corpo, assim. E eu não sei se necessariamente... traduzir, porque ele usa bastante algumas expressões idiomáticas, assim, e tem algumas coisas de radical que ele usa, não sei se daria pra passar, mas assim, se você lê italiano, com certeza lê esse livro, assim, não deixe de ler esse livro por nada, e se você não gostar, você tá errado. Mentira, se você não gostar, tudo bem, faz parte, que eu entendo que é uma sensibilidade, às vezes, até esvaziada, né, de símbolos para outras pessoas, ela é muito... como se fosse um suspiro, né? Eu falei, né? Interpretei o meu poema favorito, até posso colocar aqui. Tem muito essa ideia do não sinto já, não penso, para na luz, suspenso, né?
E tem muito desse êxtase de estar vivo, assim, de perceber, caramba, eu tô vivo e isso às vezes é incrível, às vezes é um lixo, mas às vezes é incrível e se lembrar desses momentos incríveis. E tem um livro que consegue fazer isso em todos os contos, pra mim, inclusive nos contos em que ele trata de memórias ruins e lembranças dolorosas e lembranças do que nunca vivemos e tal, né? Aquela brincadeira que torna esse livro um livro especial pra mim. E se você achar, provavelmente em sebo você acha a versão dele em língua portuguesa. Se você não achar, tem um livro que ele escreveu em português, porque o Antônio Tabucchi morava em Lisboa. Esse livro se chama Hacking e tem uma questão de masculinidade no sentido da relação dele com o pai dele, é ele andando por Lisboa e para encontrar, né, com o fantasma do Fernando Pessoa e tal. Ele meio que se encontra com... Não vou dar muito spoiler, né, mas o Hacking no latim seria aquele poema, aquela elegia, né, após a morte de uma pessoa e tudo mais, enfim. Vale a pena, se você não achar esse aqui, dá uma chance pro Hacking. É um romancezinho, uma novelinha, né, pequena, que acho que vale muito a pena você ler. Pra terminar, não me odeie, tá? É um autor que morreu no Brasil, veja só. E como é que eu falo isso? Tô pensando aqui. Eu usei no meu TCC. Se você já viu o Grande Hotel Budapeste, por exemplo, no final aparece que é baseado nas histórias de quem? De Stefan Zweig, né? Do Stefan Zweig, como você queira falar, mas Stefan Zweig, que são as histórias, né? Collected Stories of Stefan Zweig. Os romances dele são bons, a autobiografia dele é boa. A autobiografia dele, ele quase não fala dele, é engraçado porque ele era biógrafo e ele tem essa coisa de tipo, fazer autobiografia e falar da relação dele com os outros, que é uma coisa que eu acho brilhante, assim. E tem as novelas dele são muito boas, Confusão de Sentimentos é muito bom, Medo é muito boa, 24 Horas na Vida de uma Mulher também é muito boa. Mas por que eu trouxe esse aqui de contos especificamente? Porque é um livro com... Cara, são os contos, né? Juntos dele, eu não sei, são 683 páginas de contos e são todos muito bons, assim. São muito bons mesmo e ele tem essa coisa, ele era amigo do Freud, né? Então tem toda essa coisa da psicanálise, da psique humana e de como isso se dá, essa parte pelo nome, né? Confusão de sentimentos, medo. Tem um romance dele que ele fala que foi um romance que ele não conseguiu transformar em uma novela, né? Ele não reduziu o suficiente. Deixa eu ver se tá... tá por aqui, ó. Esse aqui, que se chama Beware of Pity, né? Em inglês, né? Traduzido, mas que seria Cuidado com a Piedade. Mas em alemão, se não me engano, a dor do coração, envenenamento do coração, alguma coisa assim com o coração que é tipo... cuidado com a maneira... Tem essa ideia, né, de cuidado com a maneira que você sente dó do outro, porque dó não é necessariamente o mesmo que empatia. Então, ele tem essas questões, dessa moralidade, dessa complexidade de lidar com mais do que os sentimentos das pessoas, com as motivações das pessoas. E falando em narrativa, né, a motivação para o personagem, para uma narrativa é muito importante. E é muito legal ver como que a motivação nas histórias dele, ela vai se transformando. Tem 2 contos que eu queria ressaltar aqui, que talvez, porque não tem todos os contos dele traduzidos em português à venda. Tem uma coletânea lá da década de 60, se não me engano, que tem na biblioteca da UEL, inclusive, que eu usei, né? Mas que tem alguns dos contos que tem tipo, tudo dele traduzido, não sei, né, se uma super qualidade, não sei se direto do alemão também, mas tem 2 contos que eu queria ressaltar aqui. Primeiro, o meu conto favorito dele, que é Mendel, o Bibliófilo, que é um cara que senta num bar, né, tá sentado sempre num bar, e as pessoas que querem achar livros raros vão lá e falam com ele, e ele é o cara, tipo, ele é um super conhecedor, assim, um super conhecedor de livros e tal, e que assim, que é uma coisa que pega bem pra todo mundo que gosta de livros. Nossa, olha que coisa incrível, o cara sabe os livros e tal. Mas enfim, Stefan Zweig, ele era judeu, né? Ele morreu no Brasil porque ele fugiu do Holocausto, veio pra cá e morreu em Petrópolis, né? Tem até umas homenagens pra ele na cidade. Não vou entrar em detalhes da morte dele, se você quiser pesquisar, né? Pode pesquisar. Mas é interessante como pra ele era, né, até o Grande Hotel Budapeste, se você assistir o filme, você vai ver que o personagem do
cara de bigode, eu esqueci o nome agora. Meu Deus, do Dragão Vermelho, depois eu lembro, do Menu, enfim. Pô, um atorzão incrível e eu esqueci o nome, mas beleza. Que o personagem dele ele tem essa ingenuidade, essa esperança que a gente vê hoje em dia como ingênua, né? Porque a gente já, né, se tornou cínicos após o pós-modernismo e não sei o quê. Então, mas ele ainda é bem moderno nesse sentido de que ele encara o mundo com esperança. E até os livros de ensaio dele, né? O Mundo Insone é um livro de ensaios dele muito bom. Também deve estar ali na minha estante. E, cara, como é bom. Assim, como é bonito ver que mais de 100 anos atrás, um vienense, né, tava... Assim, é triste ver como ele estava errado, né, no futuro imediato, e as pessoas se destruíram, e houve matança e tudo mais, mas é bonito ver como o ser humano sempre pode ser humano, mesmo dadas as circunstâncias. E tem um outro conto que chama, que esse eu sei que tem traduzido aqui em português, que é Letter from an Unknown, Cartas de uma Mulher Desconhecida, que um escritor, né, ele recebe uma carta de uma mulher desconhecida e, bom, ele vai descobrindo, conforme ela vai contando algumas coisas pra ele, ele vai descobrindo todo um aspecto da vida dele que ficou de fora. Dá pra fazer uma novela mesmo, de TV sobre isso, deve existir algumas 2 ou 3 já, mas muito bom. Tem uma outra que eu não tô achando o nome, que eu não consigo lembrar de nome, mas é que um soldado russo foge da guerra, né, e ele cai na água e ele é acolhido num hotel na Suíça, assim, e ele é acolhido pelas pessoas e, enfim, eventualmente, tipo, ele tá querendo fugir da guerra e tudo mais, e é um conto bem curtinho, no fim, enfim, ele tem que voltar, né, e tal, mas meio que pra, né, tomar parte da guerra, senão ele vai ser morto e tal, e ele deixa as roupas dobradinhas de volta, agradecendo a gentileza das pessoas, e é muito bonito, assim, e ver que isso, infelizmente, acontece, infelizmente, porque tem guerra, mas felizmente porque, né, as pessoas conseguem ser boas mesmo em circunstâncias absurdas. Você vê os soldados russos que fugiram, às vezes sendo acolhidos, porque, enfim, né, nem todo mundo está a favor da atrocidade. Mas, enfim, eu já me estendo demais, então, só repassando os livros, qualquer conto ou qualquer novela do Stefan Zweig vale a pena você conhecer, não é muito falado. As edições da Zahar são muito boas, da editora Zahar aqui no Brasil, então dá uma olhada, eu acho que vale a pena. Tem as 3 novelas, tem várias coisas boas que dá pra ler. O Tempo Envelhece Depressa, do Antônio Tabucchi. Os contos do Borges, mas especialmente o Bartlon e não sei o que eu nunca lembro o nome da Terceira Cidade. Autoestrada do Sul, do Cortázar. Tá? Um tal Lucas, se você conseguir se divertir, é divertido, o cara faz umas cagadas e tal, mas eu me irrito, então eu não consigo, porque o personagem é Lucas, eu não quero, basta eu fazer um cagada na minha vida. A peça Intocada, da Lucy Colin, e reforço, qualquer coisa da Lucy Colin eu estou assinando embaixo para você ler. Os Anões, da Verônica Stiger, não sei, e Noite na Taverna, Macário, de Álvares de Azevedo. São livros que gostaria que nós falássemos mais, que são todos, têm essa veia cômica / sentimental, que você já pode perceber que o tragicômico, né, tem um apelo especial para mim, e essa interiorização, né, essa introspecção dos personagens também. Então, se isso te agrada, se isso são características que te agradam, você com certeza vai gostar de algum desses livros. Quando eu for falar dos meus favoritos, eu vou trazer alguns que também tem isso, mas que aí, quando eu chego nos meus favoritos, assim, e tal, são alguns livros, tipo, vou dar um spoiler, mas Papéis Avulsos, do Machado de Assis, que tem um primor técnico, assim, que é invejável, que é uma coisa de... que aí eu já vou pro, tipo, admirar a habilidade, como que alguém consegue fazer isso. É muito menos pessoal, curiosamente, mas é muito mais impressionante do ponto de vista técnico, assim, que cara, tem... Nossa, como teve gente que escreveu coisa incrível. Enfim, mas é isso. Espero que você tenha gostado. Eu sou o Lucas, você me lê em algumlucas.com. Eu vou deixar o link, né, dos poemas, né, do solilóquio da Lucy Colin aqui, tá no site também, se você quiser ver alguma coisa lá. E, bom, acho que é isso. Não sei se eu estou esquecendo alguma informação, mas se eu estiver esquecendo alguma informação, eu fixo no primeiro comentário. Se você acha, tem alguma opinião sobre algum desses livros, ou consegue incentivar mais pessoas a ler, porque você leu algum deles e concorda e gostou, por favor, comenta aqui embaixo. Bom, eu sou o Lucas, você me lê em algumlucas.com, nós nos vemos no próximo vídeo. Acho que eu esqueci alguma coisa, mas eu vou seguir em frente mesmo assim. Chega! Tchau!